Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a Europa Ocidental e sua população. Bom, pessoal, em relação à distribuição da população da Europa Ocidental, a gente pode observar, né, que a Europa Ocidental, ela é uma das regiões, né, com maior densidade populacional do mundo, é uma região em que é bastante populosa, então, e sua população, ela encontra-se mal distribuída pelo continente, ou seja, que tem uma distribuição muito irregular. Isso porque, pessoal, a população, como eu já falei para vocês, ela precisa de alguns fatores, né? Então, existem alguns fatores que contribuem para essa distribuição da população. Fatores como relevo, né? Fatores como condições climáticas e disponibilidade de rios, tá? Então, o que acontece? Nessa porção, né, da Europa Ocidental, né, nessa porção aí do continente, é uma porção onde a gente encontra, né, variados tipos climáticos, né, tem vários tipos climáticos diferentes e a população, né, ela encontra-se distribuída também, né, em relação ao relevo. Então, se tem um relevo muito elevado, vai ter, né, uma baixa densidade demográfica. Se tem um local, né, onde o clima é muito extremo, também vai ter uma baixa de densidade demográfica. Exemplos, aqui no norte, né, da Europa, esses países aqui, né, que ficam a norte, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia, né? Então são países onde tem uma baixa densidade populacional, né? Uma baixa densidade demográfica. Por quê? Porque o clima é muito extremo, né? É um clima muito frio. Então, isso, né, faz com que a população não consiga, né, viver nesse clima muito extremo. Então, outra coisa também é o relevo, né? Quanto maior o relevo, né? Quanto mais alto o relevo, mais baixa também é a temperatura. Então, em locais, né, em locais montanhosos também faz muito frio, né? O relevo também não é propício para plantações, enfim, para a sobrevivência humana. Então, tem uma baixa densidade demográfica. Por isso que aqui, ó, né, na Península Ibérica, a gente pode observar também, né, essa baixa densidade demográfica aqui próximo, né, a, aqui na Itália também, né, a gente encontra aí, né, essa baixa densidade populacional. Então, gente, onde que concentra a maior parte, né, da população da Europa Ocidental? Aqui, ó, né, do sul do Reino Unido aqui, até chegar aqui, ó, no norte da Itália. Então, nessa região central aqui, né, mais central do continente, é onde, né, abriga aí a maior distribuição da população da Europa Ocidental. Então, gente, é, essas regiões, né, intensamente urbanizadas, né, em regiões aí densamente povoadas, né, como Londres, né, no sul da Inglaterra, Milão, né, a norte aí da Itália, são locais, né, essas regiões aqui onde tem né, uma taxa de densidade demográfica bastante alta. Então, são regiões, né, com, como é que eu posso dizer? São regiões bastante povoadas, tá? Outra coisa também, gente, é que a gente pode observar é que nesses vazios demográficos, né, são locais onde o clima, o relevo, eles não são, né, muito propícios aí para habitação, certo? Então, o que acontece? Quais são as características da população da Europa Ocidental? Então, de uma maneira geral, né, a população da Europa Ocidental é uma população bastante envelhecida, é uma população, né, que está tendo menos bebês e mais idosos na população. A Europa, né, é o continente aí onde se concentra o maior número, né, de países com baixas taxas de crescimento populacional, né? Então, isso significa o quê? Que tem, né, uma grande parte da população de idosos. Então, isso a gente pode entender que esses países da Europa Ocidental têm uma boa qualidade de vida. Se tem muitos idosos na população, é porque tem, né, esses países eles têm uma boa qualidade de vida. Quer dizer que o governo ele investe muito, né, em saúde, educação, infraestrutura.
né? Então, outros aspectos, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, essa parte, né, da Europa Ocidental é uma parte onde tem muitos países desenvolvidos, tem muitos países ricos, tem países aí com é, uma alta qualidade de vida, tá? Então, esses países, né, têm uma elevada qualidade de vida. Então, por isso que tem muitos idosos na população, tá? Aqui a gente pode observar, né, que entre os 10 países aí com o maior IDH do mundo, 6 deles estão na Europa, né? Noruega, Suíça, Alemanha, Dinamarca, Holanda e Irlanda, né? Estão aí entre os 10 IDHs mais altos do mundo. Certo? Então, quer dizer, né, que esses países, o índice de desenvolvimento humano é bastante elevado. E a gente pode observar isso aqui, ó, na expectativa de vida, né? A gente pode observar que o IDH deles é bastante elevado, a gente pode observar que a expectativa de vida, né, que é uma, os anos, né, que a pessoa vai viver, né, aproximadamente, é bastante elevado também nessa expectativa de vida. Aqui na Noruega, 82 anos. Então, assim, isso né, devido à boa qualidade de vida que essa população tem. O PIB, né, isso daqui é o investimento, né, da parcela do PIB aí que é investido em educação. Então, a gente pode ver que essa porcentagem também, né, é bastante elevada. Então, gente, o que acontece? Essa boa qualidade de vida, né, da Europa Ocidental, isso reflete na população, né? Então, por isso que a população da Europa Ocidental é uma população bastante envelhecida. Tá? Então, se a população está vivendo mais, né, morrendo menos e tendo, né, menos filhos, isso significa que essas pessoas estão tendo uma boa qualidade de vida, que tem, né, incentivos aí do governo, tá? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, esses governos, eles destinam uma parte significativa das riquezas nacionais para investimentos aí, né, em educação, em infraestrutura, em saúde, né, a saúde, o sistema de saúde é bastante eficiente, tá? Então, esse resultado, né, desses investimentos, a gente pode observar, né, nas baixas taxas de analfabetismo e também de mortalidade infantil. E, principalmente, né, na elevada expectativa de vida entre os idosos europeus. Então, isso é muito importante para uma população, né? Quando tem esse IDH bastante elevado, tá? Em relação, né, à renda per capita da população, é uma renda per capita elevada também. A renda per capita é uma média que faz, né, de distribuição. Por exemplo, eles pegam o Produto Nacional Bruto, né, o PNB, e divide pelo número de habitantes do país. Então, eles obtêm uma média, né? Só que, claro, né, pessoal, é só uma média, tá? Isso não significa que todo mundo recebe o mesmo valor. Essa média, ela indica, né, que se o país ele tá tendo, né, como é que eu posso dizer, uma renda per capita alta ou baixa. Então, esses países da Europa Ocidental têm uma elevada, né, renda per capita aí. Outra coisa também muito importante é a distribuição de renda, né, gente? Então, essa distribuição dessa riqueza, ela não é concentrada por um pequeno grupo, né, da população. Então, a distribuição de riquezas, né, do país, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é bem distribuída, tá? Então, por isso, né, que esses habitantes aí, né, da Europa Ocidental, eles desfrutam, né, de um alto poder aquisitivo, tá? O que proporciona também, né, melhores condições aí de lazer, de alimentação, moradia, tá? Então, essa distribuição, né, isso também ajuda a elevar, né, o índice de desenvolvimento humano dessa região, tá? Outra coisa também, gente, é que, né, como a gente pôde observar aqui nessa tabela, é que o governo ele investe bastante em educação. Então, isso faz com que as pessoas, né, tenham também um bom desenvolvimento. E
né, é óbvio que para um país ser desenvolvido, ele precisa ter um IDH alto, né? Ele precisa ter uma saúde, uma educação de qualidade, né, uma boa distribuição de renda, uma renda per capita alta. Então, tudo isso, né, esse conjunto faz com que esses países eles sejam países desenvolvidos. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês em relação, né, a pirâmide etária, né, da Europa Ocidental. Aqui a gente tem duas pirâmides, uma da Noruega e uma da Suíça. O que que essa pirâmide, né, o que que essas pirâmides etárias, elas, né, podem nos dizer? Então, vamos lá. Olha só. A base da pirâmide são as crianças, né? O corpo da pirâmide são os jovens e o topo da pirâmide são os idosos. Então, de cara, a gente já pode observar que tem, né, um número muito maior de idosos do que de crianças na população. Então, a gente pode observar que tem menos bebês, né, e mais idosos aí na Europa Ocidental. Isso, né, gente, é um reflexo, tá, do IDH também. Então, se tem, né, um IDH bastante alto, significa que as mulheres, né, vai ter uma taxa de fecundidade mais baixa. Isso por quê? Porque elas têm acesso à educação, elas têm acesso ao mercado de trabalho, elas têm acesso aos métodos contraceptivos e elas têm acesso ao conhecimento de usar esses métodos contraceptivos para poder, né, ter um planejamento familiar. Então, é por isso, né, que na Europa as pessoas estão tendo menos bebês e tem mais idosos na população, tá? Então, graças a todos esses fatores, ok? Então, uma coisa muito importante, né, é que uma coisa positiva, né, é que quando tem muitos idosos na população, significa que as pessoas têm uma boa qualidade de vida. Mas tem a parte negativa também, porque se tem muitos idosos, isso significa, né, que a população economicamente ativa, a PEA, né, ela está diminuindo. E são os jovens que movimentam a economia. Então, se está reduzindo o número de jovens, isso vai dar problemas na economia futuramente, tá? Outra coisa também é que com muitos idosos na população, o governo ele tem que gastar muito com a previdência social, né? Que é o serviço aí que paga as aposentadorias e as pensões, e também vai ter que gastar mais com o sistema de saúde, né? Porque os idosos, eles ficam muito doentes também, porque já tem a saúde mais, né, debilitada. Então, tudo isso, gente, a gente pode perceber, né, graças às pirâmides etárias, tá bom? Uma outra coisa também, pessoal, é que tem alguns países, né, da Europa Ocidental que eles estão com a taxa de crescimento negativo da população, que é o caso da Alemanha, que é o caso da Itália, né? Então, esses países, o que que significa, né, esse, essa, né, o que que significa isso, né? Significa que o número de mortes, né? Aliás, o número de nascimentos é menor do que o número de mortes. Então, isso, né, faz com que essa taxa de crescimento seja negativa, tá? Então, em países, né, como Alemanha e Itália, essa taxa já está negativa, quer dizer que a população ela não está mais crescendo, porque tem uma baixa taxa de natalidade, tá? Então, isso é muito sério, né? Então, o crescimento negativo da população, ela é complicada, porque países aí, né, como a Alemanha, né, Itália, essas pessoas estão, né, diminuindo demais a taxa de natalidade e isso supera, né, essa taxa de natalidade é menor do que o número de mortes. Então, não tem um crescimento, né, positivo, né, um crescimento vegetativo positivo. Tem uma taxa de crescimento negativo da população, tá? Então, isso pode dar problema no sistema previdenciário, no sistema né, no sistema econômico, isso é muito complicado, tá? Então, essa taxa, né, de crescimento negativo aí da população é muito complicada, tá? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, é, uma das alternativas, né, é mudar o sistema previdenciário, né, mudar com algumas alternativas aí, por exemplo, estender, né, o tempo de contribuição do trabalhador. Vai ter que fazer uma reforma, né, uma reforma aí na previdência social, no sistema de previdência social. Então, algumas alternativas, né, é estender o tempo de contribuição do trabalhador,
aumentar também a idade mínima aí para a aposentadoria. Então, essas são algumas medidas, né, adotadas para manter um sistema previdenciário nesses países, né, ricos aí, europeus, tá? Só que isso é muito complicado, porque vai causar descontentamento, né, em relação aí aos trabalhadores. As pessoas vão trabalhar, 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 contribuir mais para poder aposentar, né, mais tarde. Então, isso é muito complicado, tá? Então, alguns incentivos, né, que o governo ele vem fazendo é o incentivo financeiro à natalidade, tá? Então, os governos europeus, né, como alguns governos aí, como França, Portugal, Alemanha, Luxemburgo, né, Bélgica, eles vêm dando, né, um subsídio, tá, para incentivar esses casais a terem mais filhos, para aumentar o número da natalidade, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, um ranking aqui dos que pagam mais, né, para isso. Como Luxemburgo, né, que paga 502 euros aí por mês esse valor, né? Então, para incentivar realmente esses casais a terem mais filhos, tá? Para aumentar, né, essa natalidade aí da Europa Ocidental. A Alemanha, né, paga 368, Bélgica 321 euros, Áustria 275, Irlanda 260, Dinamarca 257. Então, isso daí, né, é algumas das medidas que os governos, né, da Europa Ocidental vêm fazendo para aumentar o número aí, né, de natalidade, o número de crianças e, consequentemente, de jovens da população, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, né, da população da Europa Ocidental, que é uma população muito envelhecida, e isso pode gerar alguns problemas na economia, alguns problemas aí na previdência social, né? A distribuição, né, da população, como vocês puderam observar no mapa, é uma população que está mal distribuída, né? Em alguns locais está muito povoado, em outros locais por causa do clima, do relevo, né? Da disponibilidade de rios. Em alguns locais temos aqueles vazios demográficos. Bom, tem alguns países, né, que estão aí entre os maiores IDHs do mundo, por isso que na Europa, né, essa parte da Europa Ocidental está concentrada uma grande parte desses países desenvolvidos, né? Então, a gente pode observar que a qualidade de vida da Europa Ocidental é uma boa qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida bastante elevada, tá? E isso faz, pessoal, com que muitos imigrantes, né, muitas pessoas tentem migrar para a Europa Ocidental, tá? E eu vou falar disso para vocês na próxima aula. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula. Tchau, pessoal.